Ok, vamos lá, aula número 5. Aula passada trabalhamos no repositório do usuário, agora vamos trabalhar na camada de serviço dele. Então, para isso, vamos aqui em Service, criar também uma pasta usuários. Vamos lá, Service, usuários. Aqui vamos criar uma interface que vamos chamar de usuário service. E uma classe de implementação, vamos chamar de usuário service. Vamos começar primeiro por trabalhar aqui a interface. Na interface vamos precisar do DTO, tá? Ainda não tenho nada no DTO, vou precisar de algumas informações do DTO. Então vou criar as mesmas classes que eu tenho aqui no model, também vou criar aqui no DTO. Então vamos criar aqui o usuário. Criar aqui o usuário. E vamos criar aqui a nossa classe usuário DTO. Aqui vamos copiar as informações que já temos aqui no model do usuário. Vou copiar isso. E vamos colar aqui. Não precisamos das anotações. Aqui vamos diferenciar os campos ou as propriedades. Aqui eu vou chamar de usuário ID. Aqui usuário nome, usuário telefone e usuário tipo. Usuário tipo. Aqui no meu usuário tipo poderíamos criar aqui um enum, não sei. Não faz mal, pode ficar. Pode ficar assim por enquanto. Então, essa é a nossa DTO. Vamos voltar lá para onde é que estávamos? Aqui na interface do usuário service. Aqui vou pegar os mesmos métodos que eu tenho também já lá no repositório. O meu repositório está aqui. Vou pegar aqui o que eu já tenho e vou modificar apenas alguns detalhes. Então, o meu usuário service ele não vai trabalhar direto com o usuário model, ele vai trabalhar com o usuário DTO. Ele recebe os dados do usuário DTO. Aqui vai ser sempre o DTO. Aqui para deletar vai ser, vamos receber int ID. Ok? Mas o que? Sim, acho que por enquanto é isso. Agora vamos na sua classe de implementação. Vamos usuário service. Isso está fazendo que é um usuário service. Acho que isso não é daqui, acho que eu tenho que errar. Isso é para o usuário DTO. Isso é para estar aqui no usuário DTO. Agora sim. Aqui no nosso usuário service, ele vai herdar o nosso usuário, que é a nossa interface. Vamos implementar aqui a nossa interface. Vamos precisar chamar o nosso repositório e para isso vamos
pegar no nosso repositório da interface do usuário, vamos configurar na classe program, tá? De modo a fazermos injeção de dependência desse mesmo elemento. Aqui vamos fazer builder.service Headscoper e usuário service, não, aqui é repositor, aqui também repositor, vamos lá ver o que está faltando aqui. Usuário repositor, Ctrl+Z, usuário repositor, algo se passa com o usuário repositor. Vamos lá ver no repositório, usuário repositor e usuário repositor. Aqui está a herdar de implementar, vou ter aqui. O nome do tipo namespace não pode ser encontrado. Vamos lá ver os namespaces dele. Aqui está repositor.usuários. O outro está em repositor.usuário. Também vamos no mesmo namespace. Porque aqui encontra um e não encontra o outro. Podemos deixar escorrer. E o usuário repositor para reconhecer. Aqui tem o mesmo namespace. Usuário repositor. Usuário repositor público. Está no mesmo namespace que a sua interface. Está a implementar a interface. Porque aqui não está. Vamos ver usuário repositor. Não tem namespace aqui porque. Que negócio que estou. Você vê se está estranho, está maluco. Para algumas coisas está excelente, para outras parece que está ruim. Então está feita aqui a configuração. Podemos sair daqui e vamos no serviço. Aqui no serviço vamos puxar ver aquela interface. Tá? Vamos fazer a injeção de dependência também usando o construtor primário. Aqui eu vou puxar aqui o usuário repositor. Vou chamar de repositor. Aqui vamos criar uma propriedade privada para o nosso repositório. Aqui ela. O underline repositor basicamente é o nosso repositório para podermos fazer aqui todo esse processo.
o nosso usuário vai receber aqui o usuário DTO. Tá? Então, para isso, primeiro temos que fazer aqui algumas validações, já que estamos na camada de serviço. Precisamos garantir que todos os dados que o nosso usuário estejam devidamente preenchidos. Então, vamos primeiro fazer aqui uma pequena verificação do nosso usuário. If usuário se for nulo, vamos retornar uma mensagem para o nosso usuário. Dados inválidos. Okay. A nossa devolução aqui é de tipo string, aqui o nosso método tem que ser assíncrono. Então, o nosso usuário ele precisa informar o nome, tá? O usuário nome. Nome é obrigatório, vai ser a mensagem que vamos devolver para ele. Aqui vamos fazer o mesmo para o telefone. Para o telefone. E vamos dizer que o telefone é obrigatório. Vamos verificar se ele digitou. Temos lá nome, telefone, o tipo. É obrigatório. Acho que o nosso usuário só deve ter esses dados, né? Eu não tenho certeza. Só confirmar aqui no banco de dados. Rápido. Usuários. O usuário tem nome, telefone, senha, também é obrigatório. Estava aqui a falta da senha. Não coloquei senha na DTO. Vamos resolver isso aqui rapidamente. A DTO precisa de uma senha. Aqui o usuário. Senha. Vamos dizer que a senha é obrigatória. Ok. Então aqui temos aqui as nossas validações. Caso o usuário esqueça de passar alguma dessas coisas, ele vai de imediato alertar, tá? Sem precisar enviar isso para o nosso repositório. Agora vamos criar aqui uma variável que vamos chamar de request. Ou podemos chamar mesmo de usuário model, que vai ser do tipo usuário model. Tá. Agora sim, aqui o nosso usuário model tem nome. Vamos preencher o nome do nosso usuário, vamos preencher o telefone, vamos preencher o tipo e vamos preencher a senha. Aqui parece que também não temos senha na model. Deixa eu só confirmar ali na model, usuário model. Será que não colocamos senha no banco de dados? Como é que isso é possível? Deixa eu só confirmar aqui no banco de dados. Usuário, está aqui, tem senha. Eu que esqueci de colocar a senha aqui na model. Tá, eu que esqueci de colocar a senha na model. Vamos copiar aqui e vamos colocar aqui senha. Agora sim. Aqui sim.
vamos ter a senha. Então ele vai receber do nosso usuário, que é esse objeto para trazer os dados. Vai receber o nome do usuário, o telefone, o tipo e a senha. Tá. Não vou criptografar a senha nesta aula, tá, nessa série. Vamos ter uma aula específica onde vamos falar de criptografia das senhas. Então, então aqui ele vai passar os valores para aqui e depois vamos fazer aqui a chamada do repositório e entregar o nosso model para o método adicionar usuário. Ele depois vai cadastrar nosso usuário e vai devolver a resposta. Então está feito aqui o nosso método de adicionar. Vamos agradecer para o nosso método de deletar. Nosso método de deletar é só o ID que nós precisamos. Então podemos fazer aqui uma devolução direta. Fazendo aqui para deletar o usuário. Ele está chamando. Ok. Vou fazer primeiro aqui o seguinte. Vamos fazer aqui uma pequena validação. Antes de deletar o usuário, eu tenho que ter certeza se esse usuário existe ou não no banco de dados. Então vou colocar aqui var usuário. Vai receber meu usuário.getUsuário e passo ali o ID. Tá. Se o usuário existir, ele vai trazer, o usuário vai colocar aqui. Então logo tem condições de apagar esse usuário. Então vou dizer se o meu usuário is not null, tá? Se ele não for nulo, ou se ele for nulo, tá? Se for nulo quer dizer que não existe, eu posso retornar uma mensagem a dizer que o usuário não foi encontrado, ok? Deixa eu ver porque tem que dar erro aqui é assim, o usuário não é encontrado. Caso contrário, podemos sim fazer esse processo de deletar o usuário que nós encontramos, certo? Aqui eu tenho o meu usuário, vou passar o usuário para ele remover. Só que esse usuário que ele vai para remover. Vamos lá ver, É do tipo usuário modo, sim, deleta o usuário. Aqui ele está à espera do argumento. Await. Reposita, vamos só verificar aqui o nosso delete rapidamente no repositório. O nosso delete usuário, ele espera receber um usuário modo. E antes de mais nada eu faço aqui uma consulta do meu usuário model para depois entregar aqui. Está tudo certo? Vamos lá ver porque que não está a aceitar o argumento. Aqui converter-se, usuário model para usuário model. Um método assíncrono. Ok, faltou aqui await, desculpem, faltou aqui um await. Agora sim. Com isso conseguimos deletar aqui o nosso usuário. Passando para o próximo, get usuário. Aqui vou fazer o mesmo processo. Vamos copiar. Nós vamos pegar o nosso usuário, aqui tem que ser assíncrono. Vamos pegar o nosso usuário, vamos trazer para aqui, é um usuário do tipo model. Então vamos criar agora, fazer aqui um retorno de um novo objeto usuário DTO, onde vamos pegar os dados do nosso usuário DTO e vamos entregar os dados do nosso usuário
model que encontramos aqui. Tá? Agora, há uma possibilidade desses valores ou desse objeto não serem encontrados. Get pode não existir. Então, se ele não existir, vou fazer o seguinte: if meu usuário is null, então retorna nulo. Se existir, então ele vai vir aqui, vamos devolver esses camaradas que estão aqui. Tá. Mas o que? Aqui é uma lista de usuários. Aqui vamos fazer o seguinte: primeiro vamos pegar uma lista de usuários que vai receber de forma assíncrona os nossos usuários, e vamos fazer aqui um retorno de lista ponto select. Ele já está aqui a ajudar bastante. Tá. Todo esse processo na verdade nós já vimos, já explicamos, por isso é que eu não vou sentar aqui para explicar novamente tudo do zero. Okay? Só estou aqui a refazer esse processo porque perdemos essas aulas e estamos aqui a tentar recuperar. A ideia é correr até chegarmos no ponto onde paramos. Aqui para atualizar, eu tenho que fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Tá? Primeiro consultar o objeto. Tá? Primeiro é consultar assíncrono. Primeiro é consultar o objeto. Primeiro consultamos. Aqui vamos utilizar o nosso usuário ponto ID. Ok? Aqui não posso ter usuário, aqui vamos tratar de chamar de user só para diferenciar. Aqui vamos ter usuário ponto usuário ID. Ou aqui podemos colocar simplesmente nossa letra U de usuário para simplificar. Aqui coloco o usuário. Melhor assim. Ok, então se o usuário não existir, vou devolver aqui essa mensagem: usuário não encontrado, para podermos atualizar. Agora, se não for nulo, aí sim vou atualizar esse usuário, onde eu vou fazer o seguinte: meu usuário ponto nome recebe o nome que está a vir do parâmetro, o telefone, a senha e... não, já está. Eu passo tão rápido trabalhando com essa nova versão do VS Code. Quer dizer, VS Code não, essa nova extensão do C# está a facilitar bastante aqui o processo. Então, depois disso, vamos fazer o seguinte: vou retornar a chamada do meu repository .update usuário e vou passar esse usuário que eu acabei de atualizar aqui e vou passar os dados dele. Eu só não preciso atualizar o ID. Okay? Então, isso está feito aqui também a nossa parte de serviço, e próxima aula vamos passar para a controller do nosso usuário.